Olá, bem-vindos a mais uma Análise Aprofundada. Hoje, nosso foco vai ser nos capítulos iniciais de um texto, assim, fundamental, o Evangelho segundo São João. A ideia é explorar juntos algumas daquelas mensagens centrais, sabe? Que aparecem logo no comecinho sobre Jesus. Pensando especialmente em quem está começando a conhecer essa narrativa. Exatamente. Vamos olhar como este evangelho específico introduz Jesus, sua origem divina, a missão dele aqui na Terra e, claro, como ele se relacionou com as primeiras pessoas que o seguiram. Ótimo. Para começar, então, logo no primeiríssimo versículo, tem uma palavra que chama atenção: o Verbo. O que essa escolha, o que ela revela sobre a abordagem de João? Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Olha, essa é uma abertura de uma profundidade teológica imensa, né? Verbo, ou logos, lá no grego, era um conceito que tinha eco tanto na filosofia grega, tipo a razão divina que organiza tudo, quanto na tradição judaica, com a palavra criadora de Deus. Uhum. Então, ao usar esse termo, o texto já posiciona Jesus desde o início num patamar cósmico, divino, e o ponto crucial vem logo depois. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, identifica Jesus, sem dúvida nenhuma, como essa palavra divina que entra na história humana. E isso cria um contraste interessante com o João Batista, que é mencionado logo depois, né? Isso. Ele é apresentado como uma testemunha, alguém que aponta para a luz, mas ele mesmo não é a luz. Fica bem claro quem é o foco. Perfeito. Fica estabelecida a centralidade de Jesus desde o início. E essa identidade divina que está lá no começo parece muito ligada a um tema que volta sempre: a necessidade de crer em Jesus. Por que essa ênfase toda na fé? É fascinante, né? Porque a conexão é direta entre a fé e o porquê de Jesus ter vindo. O texto mostra a fé não só como, concordar com a cabeça, mas como uma confiança ativa, sabe? Uma entrega mesmo. Entendi. Pega aquele versículo super conhecido, João 3,16. A ideia central ali é que Deus envia o Filho por amor, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, crer nesse sentido do Evangelho de João é a porta para essa nova vida que ele promete. E o próprio Jesus usa umas autodefinições muito fortes para reforçar isso, né? Ele fala: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, Exato. e também, de forma bem explícita, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. São declarações, assim, de uma centralidade enorme dentro da narrativa. Com certeza. Declarações que não deixam dúvidas sobre o papel que ele reivindica. Além dessas falas, a narrativa está cheia do que chamam de sinais, os milagres. Eles funcionam tipo como provas dessa identidade que ele afirma ter. Sim, são apresentados exatamente assim, como manifestações que a gente pode ver da glória e do poder divino dele. E o propósito é claro, levar a fé. O primeiro sinal lá em Caná da água em vinho. Uhum, clássico. Pois é. O texto termina dizendo que ali ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Fica explícito. E a ressurreição de Lázaro? Nossa, esse é outro momento de impacto gigantesco nesse sentido. Sem dúvida alguma. A ressurreição de Lázaro não é só um milagre assim, espetacular. É uma demonstração da autoridade dele sobre a própria morte. E é nesse contexto que ele faz outra daquelas afirmações: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Uau! Então, esses sinais não são só demonstrações de poder, sabe? São revelações bem profundas sobre quem Jesus realmente é. Entendi. Diante disso tudo, qual seria então o coração do ensinamento prático que ele deixou para os seguidores, segundo esse evangelho? Olha, um mandamento se destaca muito, o amor mútuo. Lá em João 13, Jesus diz que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Esse amor entre eles é apresentado como a marca, o sinal, para reconhecer quem são os discípulos dele para o mundo. Isso se conecta com aquela imagem da videira e dos ramos, que também é muito forte, né? Perfeitamente. Essa metáfora da videira, que é Jesus, e os ramos, os seguidores, lá em João 15, mostra essa necessidade vital de estar conectado com ele. Uhum. Essa união é descrita como a fonte da vida espiritual e da capacidade de dar fruto, ou seja, de viver segundo os ensinamentos e principalmente praticar esse amor todo.
A mensagem é que se desligar dele, essa vida não acontece. Faz sentido. E toda essa construção, a identidade, a fé, os sinais, os ensinamentos, parece que vai levando para um ponto culminante na narrativa, certo? Sim, todo o Evangelho de João caminha para isso, para os eventos da paixão, a prisão, o julgamento, a crucificação. Mas, e isso é crucial, a história não acaba ali. O clímax mesmo, o ponto alto, é a ressurreição. Ela é apresentada como a vitória definitiva sobre o pecado, sobre a morte. A confirmação de tudo. Exato. A validação de tudo que Jesus disse e fez. É o fundamento final da fé que o texto convida a gente a abraçar. Recapitulando rapidinho, então, este evangelho nos dá uma visão bem particular de Jesus. Ele é o Verbo divino que se torna humano, a luz essencial, o único caminho para Deus. Sua identidade é revelada por sinais poderosos e o ensinamento gira em torno da fé nele e do amor uns pelos outros. E tudo isso culmina na morte e ressurreição como fonte de vida eterna. Isso. E o ponto que talvez fique ecoando mais é esse convite constante à fé, sempre ligado à vida eterna. O texto não é só um relato, né? É um chamado. E isso deixa a gente com uma questão para pensar. O que significa, hoje, para nós, encontrar essa mensagem e responder pessoalmente a esse chamado para crer, que está nessas páginas? Uma pergunta fundamental para a gente levar. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise. Deus te abençoe.